irmãos, ainda de pé, um minutinho, eu quero convidar aqui nosso preletor. Eu vou fazer um pedido para a igreja. Eu sei que em época de festa, ainda mais num calorão desse, né? Fazendo muito calor, nós vamos ver se dá para colocar mais um climatizador desse maior numa dessas paredes aí. A gente vai lutar para fazer isso. Os irmãos orando e ajudando, logo a gente faz isso, né? Mas quero pedir, na medida do possível, é claro que não no possível, os irmãos permanecer nos seus lugares e algum obreiro convidar aí para mim os que estão do lado de fora para adentrar o templo, porque o Senhor tem uma palavra para nós. Eu já profetizei aqui para o irmão Marcos que a palavra que está no coração dele é a palavra que é para ser entregue essa noite aqui. Deus aprovou essa palavra, eu sei disso. Então quero que os obreiros que estão na portaria me ajudem a falar com os jovens, porque Deus vai te dar uma resposta hoje. Pastor, chega aqui, nós vamos orar. Chega para cá, pastor, nós vamos orar, que estarei passando a oportunidade. Senhor nosso Deus, eterno Mestre Jesus, aqui está o teu servo, Pai Santo, que o Senhor já entregou a palavra para ele. Agora eu peço ao Senhor virtude para as palavras que ele vai transmitir para nós, e peço ao Senhor unção para os nossos ouvidos, a nossa mente, para o nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra, Pai Santo, e sairmos daqui um pouco mais rico do que chegamos. Pai querido, que o Senhor possa dar a cada um a resposta que ele veio buscar, a orientação que ele veio buscar, a direção que ele veio buscar. Pai querido, no teu nome nós congregamos, e no teu nome nós estamos aqui esperando no poder da tua palavra. Usa o teu servo segundo a tua santa bondade, em nome de Jesus. Ainda de pé, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podes assentar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ida Marques, que está ainda aqui. Louvo a Deus pela sua vida. Antes de eu vir para cá, estava lembrando com a Andressa, minha esposa não pôde vir aqui, mas nós vamos retornar para ouvir o Senhor, das aulas de Velho Testamento que o Senhor dava lá no Ibicamp, que nós fomos alunos do Senhor, e o Senhor nos abençoou tanto. Que Deus continue dando saúde para o Senhor ir realizar. É uma honra estar aqui nessa igreja, uma honra rever o Senhor, muito bom mesmo. Que Deus abençoe, eu fico muito feliz. Quero que você abra o texto da Bíblia Sagrada. Foi escolhido um texto para você refletir. Está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8. Você vai abrir e não vai ler, você vai olhar para mim, porque eu vou contar uma biografia que você sabe. Depois que eu contar a biografia, nós vamos ler e entender esse texto. É 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Vou começar do versículo número 7, porque o enredo, versículo de número 7, está aqui certinho. Está correto aqui. Olhe bem aqui para mim. Essa história que eu vou contar, você pode escolher duas interpretações. Você tem esse direito. Você pode dizer que as coisas aconteceram numa ordem natural das coisas, e ela encaixa. Se você escolher essa opção, também está certo, não está errado. É uma opção que você mesmo escolheu, crendo que a ordem natural das coisas acontecem. Você pode dizer também de que tudo ocorreu de modo sobrenatural. O
nascimento de Moisés, das duas parteiras dizendo: vou deixar esse hebreu viver, você pode dizer: tá certo. Ela já estava deixando outros bebês viverem, permitiu também que Moisés vivesse. Mas você pode dizer bem assim: eu acho, pastor, que Deus disse para ela assim: essa criança você não pode matar. Eu tenho um plano com ela. As duas maneiras está certo, é a opção que você tem. Moisés ficou 3 meses. Nenhum oficial de Faraó ouviu um choro, entrou dentro da casa para conferir se existia criança. Numa ordem natural das coisas, vamos dizer que a mãe, a irmã, os familiares de Moisés foi muito cauteloso. Mas você pode dizer também de que Deus fez com que a criança ficasse escondida por 3 meses lá. É uma opção sua. A criança, depois de 3 meses naquele local, tiveram uma brilhante ideia de colocar em um cesto, acima um rio, e as águas foram descendo e caiu no colo da filha de Faraó. Você pode dizer que na ordem natural das coisas, Miriam e a sua mãe teve uma brilhante ideia de colocar no cesto, e de que o percurso do rio ia cair naquele local mesmo, e a filha de Faraó estava tomando banho naquele momento. Mas você pode dizer de que Deus disse para aquela garota e para aquela mãe: coloque agora ele num cesto, porque eu vou guiar as águas. E quando Deus guiou as águas, disse para a filha de Faraó: esse menino não é para matar, é para você cuidar. Ela pega a própria menina, irmã, que é a Miriam, pede para conseguir entre as hebreias uma mamãe de amamentação, e a menina não é que pega a mãe de Moisés. O certo é que esse enredo todo, Moisés vai parar dentro da casa de Faraó. Lá dentro ele tem contato com o estudo, que vocês também aqui estudam, a melhor comida, o melhor teclado, o melhor carro, a melhor casa. Ele é dotado de muito conhecimento, e com 40 anos de idade, ele vê um hebreu sendo maltratado por um oficial de Faraó, e ele vai em defesa desse hebreu, matando o oficial de Faraó. No outro dia, agora a briga é com 2 hebreus. Eles estão em discussão. E quando ele chega para apartar a briga, um deles diz: ontem eu vi que você matou um oficial de Faraó. Você vai fazer comigo do jeito que você fez daquela forma? E fica claro aqui que ninguém consegue libertar por uma ordem natural. Ninguém é homem de Deus. Ninguém vai libertar o povo. Ninguém canta, ninguém prega, ninguém faz algo que é da obra santa, a não ser pelo sobrenatural. Decepcionado, ele parte quilômetros, encontra Jetro com as filhas e se encanta com Zípora. Agora passa muito tempo aprendendo com um sacerdote, aprendendo com essa família, mas no deserto. Você sabe o que acontece? Agora a situação é outra. Agora não é ele que busca libertar o povo. Ele está no deserto com 80 anos e uma voz fala na sarça ardente:
Eu disse para você que na história de Moisés você pode escolher se as coisas são naturais ou sobrenaturais. E uma coisa sobrenatural diz que precisa dele agora, que ele volte lá no faraó para libertar o povo. E ele diz: não tem possibilidade, já tentei. Tentei fazer isso quando eu tinha pensamento que era capaz. A voz disse para ele: você agora, a partir desse momento, tem que tirar as sandálias, que é o jeito que você pensa que tem capacidade. E você tem que voltar agora, não com o seu próprio nome, mas com o meu nome. Quando perguntarem para você quem está enviando você, diga que sou eu, não é mais você que vai libertar. Diga agora que quem está libertando o povo, Moisés, não é o homem capacitado nas leis, na ciência. Diga agora que quem está capacitando você é o eu sou. O eu sou agora vai libertar. E eu vou usar você com toda a sua fragilidade, com todos os seus erros, com todas as suas falhas. Eu vou usar você. Com isso eu vou explicar o texto para você. Eu acho que agora, depois que eu falo para você sobre a vida de Moisés, você consegue compreender esse texto aqui. Olhem todos para esse texto aqui, ó. Temos, porém, que esse tesouro, que é o Evangelho e o poder de Deus, não está em vasos de porcelana, se encontra em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de Marcos, e não de Moisés. Temos, porém, que o poder de libertar, ou de pregar, ou de fazer algo está em vasos limitados e fragilizados, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo de número 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos psicologicamente, emocionalmente abalados, mas se é vaso de barro, pode estar até atribulado, mas eu uso mesmo aqueles que estão fragilizados emocionalmente, para que a glória não seja do homem, nem de Marcos, nem de Moisés, mas a glória é minha. Mesmo perplexo, mesmo passando por problemas, mas não desanimados, uso também esse vaso, para que não seja a glória de Marcos nem de Moisés, mas seja a glória minha. Versículo 9. Perseguidos, deixados pelos amigos, mas nunca desamparado, abatido, mas nunca destruído. Eu queria que você falasse para esse irmão: você é um vaso de barro que o Senhor resolveu usar na hora certa para a glória dele. A matemática é poder de Deus e limitação humana. A matemática é essa para que o nome de Deus seja glorificado. Deus está dizendo que usa gente imperfeita como e como a você. Gente limitada. Isso é um golpe duro à personalidade. A turma do eu me acho. Deus está dizendo que Ele guarda tesouros, o que é de mais sagrado, e Ele guarda em mim e em você. Aquele que tem todo o tesouro,
Ele não guarda em cofres, nem quem tem competência, aquele que tem grandes tesouros, a quantidade maior de tesouros, ele guarda em pessoas humildes, limitadas e comuns. Se você hoje aqui entrou nesse lugar e confiar nessa palavra, Deus dirá para você que você será tremendamente usado na mão dele. O Senhor não usa vasos que procura relevância pessoal, porque o que Deus se importa é com o conteúdo que há no vaso. A quem Deus não usa vasos que buscam a glória para si. O exemplo que eu dei aqui é de Moisés, um homem capacitado em todas as letras, e quando ele pensou que a glória era para ele, porque ele iria libertar o povo, Deus disse: não é você, Moisés, não é a sua eloquência, não é a sua sabedoria, não é a sua força, não é a sua inteligência, não é o seu poder. Marcos, não é você, sou eu. Enquanto você não compreender que quem está dentro de você é que faz as coisas. Jovens precisam entender que a importância não é do obreiro e nem da pessoa, mas da obra. A glória aqui essa noite não é do pregador, é da pregação. O valioso aqui não é o vaso, mas o tesouro que está dentro do vaso. E Deus está dizendo para todos aqui, todos, a geração do eu me acho. Meu filho tem 5 anos. Semana passada ele fez um cadastro. A Andressa, minha esposa, parou e disse: Estevão, parabéns. Que coisa maravilhosa, você está fazendo um cadastro. Eu disse para ele: a sua idade todo mundo faz cadastros. Nós precisamos entender de que nós fazemos algo que muita gente está fazendo no mundo, e é pelo poder de Deus, é pelo poder do Evangelho. O nosso Senhor Deus está dizendo para mim e para você que nós não somos tão bons assim, e de que há um grupo de pessoas comprometidas com o Evangelho, que está fazendo algo glorioso, e não é porque é pessoal, é pelo conteúdo do Evangelho que há nele. Eu quero hoje desestimular um pouco sobre os aplausos à personalidade e valorizar as pessoas humildes que são vasos de barro. O Rafael é lá da igreja e ele sabe que em nosso púlpito raramente eu convido alguém para pregar, raramente, porque eu acredito que o obreiro que está aqui do meu lado, Deus vai falar com ele. E quando ele pregar aqui, ele vai falar coisas que eu não sei e vou aprender. Quando nós estamos dizendo que não ouvimos o irmão simples, nós estamos calando Deus. Quando nós dizemos que nós não damos conta de ouvir um irmão singelo, nós estamos calando o que Deus está falando. Tem coisas aqui hoje que eu já aprendi que eu não sabia. E quando eu digo que eu não quero ouvir você, eu estou dizendo que eu não quero ouvir Deus. A juventude precisa aprender de que o Evangelho não está na pessoa. Nós temos artistas midiáticos, homens e mulheres, adolescentes,
jovens, essas pessoas têm aplausos, comentários, essas pessoas existe nela proeminência de nome, as pessoas curtem, compartilham, nós vemos ela no YouTube, no Instagram. Até que ponto nós podemos dizer de que essas pessoas têm conteúdo do Evangelho? Várias pessoas eu tenho orientado aos jovens de nossa igreja: não ouçam, pare de ouvir, porque não há mais conteúdo do Evangelho. Até um certo tempo, boa parte da nossa juventude assistia e ouvia as músicas de Priscila Alcântara. Se você ouve Priscila Alcântara hoje, você não está escutando mais uma mulher de Deus, um homem de Deus. J.A. até um certo tempo participava das nossas reuniões, nós convidávamos para pregar. Eu estou falando sobre conteúdo do Evangelho. O mais interessante não é a personalidade, mas o que está dentro dessa pessoa. E quantos de nós muitas vezes desprezamos a palavra que é da pregação do Evangelho, a ministração do irmão, a ministração da irmã? Pregadores não deveriam ser elogiados nem aplaudidos pelo que prega. Se eles pregam um bom sermão, ele está dizendo simplesmente: assim diz o Senhor. A relevância não é do vaso, a relevância é do conteúdo. Quem aplaude vaso, quem aplaude a personalidade, não valoriza o conteúdo. E o risco é de nós valorizarmos a imagem e a estética, e não valorizarmos a palavra do nosso Senhor. Precisamos urgentemente entender de que se nós queremos uma juventude, jovens, fortificados em Deus, que esses jovens tenham noção do que é o reconhecimento do nosso Senhor Deus e da sua palavra. E eu vou reforçar mais uma vez aquilo que eu comecei. Nós estamos trocando a sofisticação pela simplicidade. E o Evangelho é a simplicidade. Quando você compreender isso, o irmão que está ao lado vai começar a falar palavras. E essas palavras vão edificar você. Vão edificar a mim. Eu continuo dizendo sobre isso, sobre vaso de porcelana. Antes, nós simplesmente queríamos ser cristãos, mas hoje há uma carência enorme de sermos renomados, reconhecidos, relevantes, importantes, admirados, referências. E muitas vezes nos tornamos um pouco narcisistas, porque queremos o sucesso, essa fantasia. E aí, com essa questão do exibicionismo, nós queremos essa propaganda e nos enchemos disso. Visíveis, paparicados, mimados. Deus dá um basta nisso, dizendo uma coisa. Ele diz: a fraqueza do vaso é que ressalta a excelência do meu poder. É quando a pessoa diz: eu não sou, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei dizer, eu não sou ninguém, que o Senhor diz: é a partir daí que eu vou usar você. E o Senhor Deus está despertando você, ao invés de você buscar as personalidades, ao invés de você olhar para as personalidades como um vaso de porcelana, você começa a olhar nas suas próprias limitações e pedir o poder de Deus para que Deus venha usar a mim e a você. Esse é o poder de Deus que usa nas limitações a cada jovem e a cada adolescente.
Com a idade de 11 anos eu preguei a primeira vez. Não foi fácil para mim. Sabe qual o sermão que eu preguei? Eu sou. O pastor era o pastor Pedro. Ele convidou para pregar numa sexta-feira. A sexta-feira era o culto que tinha menos pessoas. Eu saía da minha casa para a igreja, era 1 hora a pé e voltava 1 hora a pé. A minha casa não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, a gente ia a pé. Eu preparei a semana inteira um sermão. Esse sermão que eu preparei, eu preguei ele em 4 minutos. De olho fechado, sem olhar para o povo. Resumidamente, entreguei aquele sermão, não sabia mais o que falar, suava frio. Uma vergonha, porque a minha família toda estava bem na frente. As pessoas olhavam, aquilo ali me entristeceu bastante. Eu desci do púlpito, fui com toda a minha família voltando a pé para casa. Andei mais à frente. Em toda a minha limitação, pensei, mais nunca vou voltar naquela igreja, mais nunca vou ver o pastor Pedro. A minha mãe passou na frente, colocou a mão no meu ombro e disse assim: Marcos, não foi tão ruim assim. Quando a mãe diz para você que não foi tão ruim, foi péssimo, né? Eu entrei dentro de casa, fiquei 8 dias sem ir na igreja. Eu entendi graça a partir desse momento. O pastor Pedro foi na minha casa e ele levou uma roupa, uma calça, uma camisa e uma gravata. Eu disse para ele que não merecia e aprendi graça quando ele disse: eu não trouxe porque você merece, mas porque você precisa. Ele disse: Marcos, viste essa roupa? Irmãos, ele me vestiu e coube certinho no meu corpo. Depois que eu estava todo vestido, ele disse: você vai pregar no próximo domingo. Eu disse não para ele e ele disse: eu vou te ajudar a você preparar o sermão e pregar. Eu comecei a preparar o sermão, orando a Deus, pedindo a graça de Deus. Eu deveria ter desistido naquele momento. Mas o poder de Deus, ele se revela na fraqueza e na fragilidade. A partir daquele momento eu comecei a refletir de que a graça de Deus e o poder de Deus não vem quando a gente fica triunfalista. A graça de Deus e o poder de Deus nos fortalece quando nós estamos fracos. Eu sei que tem jovens aqui que Deus prometeu levantá-lo para que você pregue a palavra, para que você seja um arauto de Deus, para que o Senhor te use, para que o Senhor te dê graça. Então creia que o Senhor vai te fortalecer na fraqueza. A superação vem daí, é do poder de Deus. Aqui nós lemos de que pessoas que estão entristecidas, com tristeza na alma, desanimadas, emocionalmente, o tesouro a levanta. Não é elas que se levantam, é o conteúdo do evangelho que o levanta, que a levanta. Se há alguém aqui que muitas vezes emocionalmente vocês têm sentido o baque emocional e você tem regredido e falhado com Deus, o nosso Deus pode sim, a partir de hoje, fazer com que o evangelho, o poder do evangelho te fortaleça e te levanta. O nosso Deus usa pessoas fragilizadas. Quantas pessoas que passam por processos de depressão, quantas pessoas que passam por processos de ansiedade, e mesmo assim, em meio a esse momento delicado, o Senhor o usa poderosamente. A superação é daí, a superação é pelo poder do evangelho. Deus pode te usá-lo e você possa transpor um momento de dificuldade em sua vida.
quando eu estava em momentos de dificuldade, Deus me reergueu. O apóstolo Paulo continua dizendo que perplexos, ansiosos, ele estava perdendo tudo como um mendigo, numa provação material e até na saúde. O apóstolo Paulo diz que esse tesouro o sustenta. E depois ele continua dizendo que perseguidos, mas nunca ficamos sem amigos, porque o abandono dos amigos vem o Senhor. E depois abatidos, mas não destruídos, a provação espiritual, o tesouro também sustenta. O poder do evangelho é isso, é de fazer com que você que estava paralisado, volte a fazer aquilo que você sonhava fazer e que era projeto de Deus. Moisés ficou paralisado por um bom tempo, queria fazer com as suas próprias mãos, e o Senhor o chamou para a superação, usando aquilo que Deus está dentro dele. Sabe qual é o poder do evangelho? O poder do evangelho faz coisas que você não consegue fazer. Esse tesouro. Eu nunca joguei tênis. Eu nunca peguei numa raquete, eu nunca peguei numa bolinha. Eu não sei qual a velocidade. Mas seguramente, o melhor jogador aqui de tênis, eu ganharia de você se o Roger Federer entrasse dentro de mim. Ou se o Djokovic entrasse dentro de mim. Eu chamaria você para uma partida e ganharia. Eu aqui, sem a presença do Espírito Santo dentro de mim, eu não sou nada. Mas se o Espírito Santo entrar dentro de você, se o poder do evangelho entrar dentro de você, se esse tesouro entrar dentro de você, você pode fazer coisas maravilhosas e grandiosas perante Deus. É por isso que eu acredito no poder do evangelho. Os apóstolos, eles não tinham a preocupação de orar pelos enfermos, dizendo: Senhor, o Senhor cura, porque eles sabiam que havia o Espírito Santo dentro dele. Os apóstolos, os primeiros pastores, os pais da igreja, eles não oravam para que as pessoas fossem salvas. Eles pregavam o evangelho e eles diziam para as pessoas serem curadas, porque eles acreditavam de que dentro dele existia alguém, o poder do evangelho, o Espírito Santo, que o usava poderosamente. A nossa geração precisa aprender a não olhar pessoas na perspectiva de uma idolatria, mas olhar o poder do evangelho como um sinal de que Deus pode usar o mais pequeno, o menor. Deus pode pegar o menor dessa igreja, colocar na mão, do mesmo modo que ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, e levantou para o céu e o abençoou, e alimentou multidões. O menor aqui também, na presença de Deus, pode ser alimentado. O nosso Senhor pode colocar os tesouros, e você pode ser uma bênção para grande parte. É só acreditar de que mesmo em vaso de barro, quem usa é o Senhor. Quem usa é Deus. É Deus quem usa. Eu sei que existem pessoas que oram por cura, oram por libertação, pregam. Existem pessoas que vocês admiram. Todos esses são homens de Deus e mulheres de Deus. Mas essa noite Deus está dizendo que você é um simples vaso de barro. Deus quer usar você poderosamente. Deus quer usar você para grandes proporções. Deus quer despertar você para a pregação do evangelho. É o que Deus quer usar. Várias pessoas aqui, se você desistiu, se você parou, se você paralisou, se você disse que não tem possibilidade, se você não tem capacidade, se você diz para Deus de que você não tem jeito, que você não sabe falar, o Senhor Deus está dizendo para você que você pode sim, pelo poder do evangelho.
Pelo poder do Evangelho você pode sim, porque quem faz é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É o Senhor quem faz na sua vida. Levante-se hoje, despertem jovens. Essa é a superação, buscar o poder de Deus, buscar os tesouros. O vaso pode ser quebrado, que o Deus transforma. O que nós precisamos é voltar à essência da simplicidade do Evangelho. O Evangelho, aqui está claramente dizendo que o Evangelho você passa por problemas, desanimados, perseguidos, perplexos, abatidos, entristecidos. Paulo também foi perseguido, rejeitado, apedrejado, açoitado. Ele foi em todo tempo enfrentado por dificuldade e sofrimento. Mas o vaso permanece inabalável. Por que ele permanece inabalável? Porque quem está dentro dele é que mantém ele em pé. Que o Senhor te levante em nome de Jesus Cristo. Que Deus te use poderosamente. Esse é o poder do Evangelho. Que pega o homem que está, um homem que se sente derrotado, um Zé Ninguém. Na mão do Senhor o Zé Ninguém é usado. Na mão do Senhor o vaso que é de barro se transforma em um vaso para a glória do Senhor. Não permita que o diabo diga que acabou para você. O Senhor está dizendo que Ele te renova hoje à noite aqui nesse lugar. O Senhor te renova para usá-lo poderosamente. Tem muita coisa da parte de Deus para mim e para você. Vamos nos apegar a isso, superar esse tempo. Foi 40 anos para Moisés perceber de que aquele impulso de fazer as coisas naturalmente, ele precisava da obra de Deus, do poder de Deus, do sobrenatural. Depois de 40 anos que ele está lá, Deus muda completamente e ele passa mais 40 anos fazendo coisas sobrenaturais. Irmão, você que está aqui, esse é o poder do Evangelho. Ninguém faz isso de modo natural, ninguém canta de modo natural. O que nós fazemos é sobrenatural. Mas Deus vai usar você na sua simplicidade para você libertar muitas pessoas. Quantas pessoas passaram na sua frente e Deus queria te usar e quer te usar. Essa noite o Senhor te desperta. Fique em pé, em nome de Jesus Cristo. Eu termino contando uma experiência minha mesmo. Alguém um dia profetizou, eu era adolescente como vocês aqui, que eu iria orar e Deus iria curar e até ressuscitar pessoas. Eu levei tão a sério e era muito novo, imaturo ainda, que quando eu chegava próximo a tipo velório, eu orava para que Deus ressuscitasse. E olhava se a pessoa estava mexendo. Orava, até uma vizinha falar para minha mãe. A minha mãe disse, a Bíblia diz que pôr a mão em cima dos enfermos e os curaria. Mas a Bíblia não diz, Marcos, que ressuscitaria. Eu tinha pouco mais de 11 anos, 12, 13 anos. Depois que eu tinha 28 anos, eu estava dentro do quarto. E Deus disse para mim, eu tenho saudade, Marcos, de você quando você tinha 13, 12 anos. Você orava pelas pessoas, para que aquelas pessoas fossem curadas e ressuscitassem. Eu tenho saudade daquela fé que você tinha. A partir daquele momento eu me vi de que eu tinha paralisado aquilo. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar pelas pessoas. Quantas pessoas pararam por causa de uma palavra? Desanimados, paralisaram completamente, entristecidos. Não confia mais no que Deus disse para você. Não acredita mais no que o Senhor profetizou para a sua vida.
E Deus tem saudade daquela época. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma promessa para a sua vida. Você que está aqui, que você tem uma promessa de Deus, e que você hoje, ouvindo essa palavra, você está dizendo: eu estou aqui. Você não precisa vir aqui na frente. Eu estou aqui e quero fazer um voto a mudar essa realidade, a voltar a crer no sobrenatural de Deus, no poder do Evangelho, para que Deus venha usar a mim, mesmo nas minhas imperfeições. Você vai levantar a sua mão aonde você está, e eu quero orar por você. Mesmo com as suas imperfeições, o Senhor vai te usar. O Senhor usa pessoas imperfeitas, comuns, para fazer grande obra. E você faz parte dessa grande obra. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero pedir, ó Deus, pelos teus filhos. Pedindo, ó Pai, que o Senhor venha despertá-los a cada um naquilo que o Senhor tem para eles. Ajuda, Senhor Jesus Cristo. Levanta-o, ó Deus. Ajuda, ó Pai, a que os seus filhos venham, Senhor, retornar a ter uma vida vibrante diante de Ti. Eu peço, Senhor Jesus Cristo, que pelo Teu poder, pelo poder que há no Evangelho, que grandes coisas o Senhor faça. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe.